Pode ser o zagueiro mais caro da história. Eu tô olhando também, isso aqui nesse momento, estava esperando vocês acabarem para trazer isso para o debate. Ele pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo. O zagueiro mais caro ainda é o Gamarra. A conversão para hoje seria 42 milhões e meio de reais. Isso é uma negociação dos anos 2000, redondo, que a gente está falando. O Léo Pereira ainda custou mais do que ele em 2020, custou 38,8 milhões de reais. Na conversão. E o Léo Ortiz, nesse momento, o Léo Pereira, 38,8. O Léo Ortiz, nesse momento, custou 37,6 convertidos em reais, só que ainda tem mais 1 milhão de euros de acordo com premiação. Então, se a gente botar aí mais 5 milhões de reais, né, claro, fazendo uma conversão rápida, aproximada, ele passa o Léo com certeza e... Ou 42,5. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Eu tenho que fazer conta no dedinho para saber se chega ou não. Ou equipara ou passa. Provavelmente passa. Gente, ele não custou 38, com mais 5 já vai para 43. 38,800, é verdade. Passou o Gamarra, entendeu? Vai ser o mais caro. Agora, fez esse investimento assim, para falar, vai assistir os jogos do banco? Não. E agora também não tem pressa, né? Não é uma posição que o Flamengo é ao contrário, né? O Flamengo tá dando tudo certo, sofreu só um gol. Peraí que deu ruim no seu microfone. Substituição no clube. Pega aí, Pascoal, pra gente ver o que aconteceu aqui. Não, vamos resolver esse belzinho sem problema. O Léo Ortiz tem qualidade para jogar ele tem nível para jogar na seleção brasileira. Depende do treinador escolher se ele vai ser convocado ou não para a seleção brasileira. Com o Dorival Júnior... Me cortou à toa, meu áudio está funcionando. Eu te cortei porque o Fabrício Bósio me deu a ordem. Brincadeira. Mas enfim... Mas acho que foi. Eu acho que o segundo segurou. Fala aí pra gente ver. Não, mas era isso a história. Não está contratando o cara que é o mais caro da história para não ser titular. É claro, e o cara do nível dele, de seleção brasileira. Porque, no meu modo de pensar, o Dorival vai levá-lo em algum momento para a seleção do Brasil. Né? O Tite, quando foi para escolher, levou ele, né? Não existiu o Beraldo, né, gente? Calma, tem Militão, Beraldo, né? Porque foi pro Flamengo também vai voltar pra seleção. Não, pelo contrário, ele estava no Bragantino quando ele foi. Então, mas era o Tite e tal. Não, tô dizendo, o Dorival pode ter outras prioridades agora. Se bem que, assim, ele é cotado. Ele tem nível pra jogar. Eu acho que a torcida do Flamengo não faz questão que ele seja convocado. Eu acho. Principalmente pra Copa América, né? Pra ficar mais um pra ir embora. Durante a Copa América, Manda aqui pra mim, hashtag ESPNFCBR, cadê a torcida do Flamengo? Eu acho que não tá fazendo questão. A ideia, ele vai dizer assim, poxa, a ideia não é boa, porque eu podia ir pra seleção. Mas a torcida do Flamengo vai dizer, a ideia é boa. Deixa ele aí para... Mas ele foi lá pensando nisso também, você não tem a dúvida. Pô, vou jogar no Flamengo, vamos projetar mais ainda. A chance de estar em grandes decisões é maior do que eu estando no Bragantino, tem tudo isso. E aí, o resultado final é chamar a atenção do técnico, sim, pensar em Copa. Ele na Copa teria o quê? 30 anos, idade ótima para ser um zagueiro. Ele pensa nisso, com certeza. Tô olhando mensagem aqui. O Léo Santos tá fazendo uma observação aqui, Pascoal. Não sei qual é o time dele, não sei se ele é flamenguista ou não tem nada no perfil dele que indique. Manda aqui, Léo Santos, pra mim e seu time. Ele fala, Pascoal, jogar no Flamengo não é jogar no Bragantino, não. Já vi muito zagueiro renomado vestir a camisa e não render. Aí ele bota o Davi Luiz e o Pablo como exemplos disso. Eu quero dizer, como é que é o nome dele? O nome dele é Léo Santos. Vou até atualizar pra ele, mandou o time dele. Pela sua informação, pela sua notícia aqui. Mas eu vou dizer um negocinho pra você. Eu não tenho medo de falar pra você que o Léo Ortiz tem bola pra jogar no Flamengo. Isso eu não tenho medo de acertar, não. O Pablo pode não ter jogado no Flamengo por uma questão de posicionamento. Ele não é um zagueiro tão rápido quanto os outros zagueiros que estão no Flamengo, né? A gente fala toda hora que os zagueiros do Flamengo têm uma velocidade impressionante na cobertura dos laterais e na bola por dentro. E aí está um dos grandes trunfos do Flamengo na formação da sua zaga, na frente com um volante que tem muita qualidade na marcação e saída de bola também. E o Léo Pereira e o Fabrício, quando chegaram lá também, todo mundo achava que não tinha condição. Quando eles estrearam, agora hoje estão lá no auge. O Fabrício e o Léo Pereira, a torcida do Flamengo não podia ver pintado de ouro. Se levasse ele pintado igual o Oscar, pintadinho de ouro. Os caras pintadinhos assim, o Oscar. Levaria lá, entregaria. Não, isso aí não. O Léo Pereira, então. Aí o Léo Pereira fez aquele gol de falta. Você viu o gol de falta? Vi, tinha tempo que não tinha gol de falta no Flamengo. Olha aqui. Então você vê aí, o Léo Ortiz chegou, tinha uma galera ali parabenizando, ali dirigentes e tudo mais e tal. E vamos então ao que interessa. E você vê aí na tela que os números do Léo Ortiz são muito bons. São jogadores brasileiros de times de primeira divisão nas Américas e na Europa, tá? Essa medição, gente, vem desde 2020. Então você tem aí 2020, 21, 22 e 23. E mais um pedaço aí de 2024. Então são mais de 4 temporadas inteiras de futebol. O Léo Ortiz, com 168 jogos, tem uma média nas suas atuações, as notas estabelecidas pelo SofaScore. Essa média é medida pelo quê? Pelo desempenho do jogador. Acerto de passes, desarmes, interceptações,
assistências, gols, tudo entra na avaliação. Como são os zagueiros, evidentemente, os fundamentos mais importantes para o zagueiro são considerados nessa medição. 7,22 é a média dele. E ele é seguido pelo Thiago Silva, com 160 jogos, apenas 8 abaixo da marca do Léo, 7,20 a marca do Thiago do Chelsea. O Murilo do Palmeiras aparece com 7,16, ele fez 162 jogos, também um número muito próximo do número de Léo Ortiz. O Marquinhos, da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, tem uma nota idêntica ao do Murilo, que foi até convocado agora o Murilo pelo Dorival para a seleção brasileira, 7,16. E o Militão, que se recupera de uma lesão, jogador do Real Madrid, uma média de 7,13 em 135 jogos. Ou seja, a média do Léo Ortiz ela é a maior, né, entre todos os zagueiros brasileiros que atuam na Europa e na América do Sul em primeira divisão. Isso significa que de todos os zagueiros nascidos no Brasil, lógico, os principais jogam nesses mercados, ele tem a melhor nota na média desde 2020 no SofaScore. Isso é bem importante porque mostra a qualidade do jogador. O Léo Ortiz, como bem define o amigo Vitor no falso 9, ele é um meio-campista que joga na zaga. E por que isso? É um zagueiro com uma qualidade maior de passe. Talvez até por isso tenha demorado muito a ser reconhecido como um bom jogador. Porque muitas vezes no Brasil os zagueiros com boa qualidade de passe não são considerados, porque são muitos os times que jogam fechados, querem zagueiros rebatedores, zagueiros que se impõem no jogo aéreo, mas que não é preciso ter alguém que saiba sair jogando, porque o time sai na ligação direta, na bola longa o tempo todo. Isso é muito comum no futebol brasileiro. E é uma reposição na prática para o Rodrigo Caio, que já jogou muito pouco na última temporada dele no Flamengo, 2023, mas que era esse jogador com mais qualidade de passe. Ele e o Léo Pereira, na minha opinião, formam aí hoje a dupla mais qualificada nesse fundamento. Saiu jogando, passe qualificado nas várias combinações que o técnico Tite pode fazer na formação aí dos dois zagueiros do Flamengo. Fiz até uma enquete no meu Twitter, no X, né? E a galera votou entre diferentes opções de duplas de zagueiros nos dois Léo Pereira com o Léo Ortiz. Ele pode também formar novamente a dupla com o Fabrício Bruno, com quem jogou no Red Bull Bragantino, um zagueiro de outra característica, mais em posição física e velocidade, mas enfim. E tem o Davi Luiz, que, embora veterano, é um zagueiro de alto nível, um jogador de muita experiência, ou seja, passa a contar aí com um quarteto de jogadores para a zaga, além do Cleiton, jogador da base, que está ali na fila esperando uma oportunidade. Não falta zagueiro mais para o Tite. A janela do Flamengo foi muito boa, ótima janela do Flamengo. De La Cruz, né, Vinha e Léo Ortiz, só faltou um lateral direito de mais qualidade. Fica a expectativa pelo crescimento do Varela e até do Wesley dentro de um sistema mais organizado, de um time que tem uma linha defensiva mais bem montada e que o time todo também colabore, claro, porque muitas vezes estoura em cima da defesa, porque o time tem problemas lá no ataque, no marco de bola, no diminui o espaço, o meio campo não é combativo, estoura em cima dos homens da defesa, ou seja, é necessário que o time todo funcione e isso vem acontecendo, pelo menos por enquanto, nessa formação do time sob o comando do Tite. Dito isso, né, você já viu ali as imagens, será que você reparou um detalhe? Veja esse detalhe, tá? Que foi destacado por um internauta no X, na rede social, e que chamou a atenção, né? Um torcedor exibia um cartaz com uma cartolina, escreveu ali à mão, né? Mais uma vitória, valeu Marcos Braz, a nação agradece. O camarada foi para o aeroporto fazer um agradecimento ao Marcos Braz. Parece piada isso, né? É uma piada, porque na realidade o Marcos Braz faz parte de comanda um departamento de futebol que fracassou de forma retumbante no ano passado. Ele não segurou técnico, ele contratou e demitiu, impedindo que um bom trabalho pudesse se desenvolver depois de um tempo, falta convicção nas contratações. Ele foi muito mal no ano passado. E quando vai ao mercado e faz contratações, convenhamos, lógico, está fazendo o seu trabalho como dirigente do Flamengo, mas, cara, o Flamengo contratou o De La Cruz pagando à vista. O Flamengo contratou esses dois jogadores pagando caro, Vinha e também o Léo Ortiz. Vamos falar sobre o próximo assunto, envolvendo o Léo Ortiz. Ele será apresentado na sexta-feira, tá? A imprensa. A apresentação começará às 2 horas da tarde, tá bom? Vai ser transmitida aí, obviamente, pela Flá TV. O Flamengo divulgou aí que a apresentação oficial dele será na sexta, mas hoje, quarta-feira, ele esteve no Ninho do Urubu pela primeira vez como... E recebi informação aqui do Gabigol e do Wesley também. Hoje ele esteve no Ninho do Urubu pela primeira vez como jogador do Flamengo, foi anunciado nas redes sociais. Gostei, inclusive, do anúncio. Parabéns ao marketing do Flamengo. Ele esteve lá, mas ele não trabalhou com grupo. Ele foi a campo, fez trabalhos à parte, trabalhos físicos. Vem então, quer dizer que ele não vai para o jogo sagrado? Não tem nada a ver, gente. São trabalhos normais, todo reforço que chega faz esses mesmos trabalhos que ele fez hoje, então nenhum problema. A tendência é que nessa quinta-feira ele já faça parte, pelo menos, de um determinado período ali, um treino com os demais jogadores. Então, sem nenhum problema, Léo Ortiz, portanto,
deve ser relacionado para o jogo de sábado, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo, Fluminense e Flamengo, jogo de 9 horas da noite. Sobre Gabigol e Wesley, acabei de receber aqui, perguntei para uma pessoa do Flamengo, temos novidades sobre Gabigol e Wesley, a pessoa falou, não, na mesma, isso quer dizer que não trabalhou com o grupo, fez trabalhos à parte, então esses dois aí tentam ficar à disposição, pelo menos para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, para o primeiro jogo, o tempo é curto, mas vamos ver se os dois conseguem ficar à disposição do técnico Tite. Mudando de assunto, vamos falar de William Carvalho, volante aí que foi especulado no Flamengo. Muita gente me parando nas ruas, poxa, Vene, não conseguiu o Maicon, mas e o William Carvalho? Tem proposta, o Flamengo fez proposta para contratar esse jogador. Galera, a mesma informação que eu já falei nos últimos vídeos. O Flamengo em nenhum momento fez proposta e não fará a proposta. Na verdade, esse jogador foi oferecido ao Flamengo através de um empresário brasileiro, nem é um empresário oficial dele, é um representante brasileiro. Eles estão fazendo esse movimento, o staff dele, os representantes dele estão fazendo esse movimento, porque o Betis quer diminuir a folha salarial e topa vender o William Carvalho. Mas o Flamengo não se interessou, não fez uma proposta. É um jogador até bem avaliado, mas ponto, para aí. Nada avançado, nada conversado, nenhuma proposta feita, nada, pelo menos até o dia 6 de março, às 19 horas e 8 minutos, o famoso 7-8 da noite. Então vocês que estão me perguntando, que tem essa curiosidade sobre o William Carvalho, o Flamengo não fez proposta para contratar o volante português de 31 anos que está no Real Betis, clube da Espanha, desde 2018. Nosso último assunto aqui, Thiago Maia, galera, porque a novela continua, o Internacional mantém interesse em contratar esse jogador, o jogador inclusive treinou separado novamente, vem treinando separado, é um jogador que até o momento está fora dos planos do técnico Tite, ele tem o desejo de se transferir para o Internacional, mas o Internacional não aumentou a proposta, nem vai aumentar, e entende que essa situação precisa ser resolvida entre Flamengo e Lille. E Flamengo e Lille até o momento não entraram em nenhum acordo, já expliquei para vocês a proposta de 4 milhões de euros do Internacional por 50%. O Flamengo virou para o Lille e falou, ó, desses 4 eu quero ficar com 3 milhões e vocês ficam com 1 milhão. E a gente divide os 50%, 25% para cada. O Lille falou, não, a gente topa ficar com 1 milhão e 250 mil euros. O Flamengo não quis, até o momento. Ou seja, 250 mil euros continua sendo o impasse para que Thiago Maia seja vendido ao Internacional. Enquanto isso, o tempo passa e o Flamengo continua pagando o salário do jogador. Está dando praticamente o mesmo custo desses 250 mil euros e está tendo um jogador, até o momento, desvalorizado no elenco. Não está sendo utilizado. E aí muita gente vai falar, poxa, mas a janela fecha amanhã, dia 7 de março. A novela vai acabar. Não. Sabe por quê? A janela de transferência se encerra nessa quinta-feira, dia 7. Porém, como o Thiago Maia atuou no Carioca por alguns minutos, ou seja, há a brecha no regulamento com uma janela especial entre os dias 1º e 19 de abril. Com isso, o Inter vai ganhar tempo para fechar a contratação, caso ela não seja finalizada nessa semana, quando encerra a janela de transferência. E faz sentido. Se o Internacional contratasse ele agora, ele não seria usado no Campeonato Gaúcho mesmo, já passou o prazo. Óbvio, é muito melhor você ter o jogador o mais rápido possível. Porém, o Internacional tem tempo. Cozinha, espera, Flamengo e Lille. Para mim, o grande erro aí é do Flamengo, porque eu acho o seguinte, por causa de 250 mil euros, você já topou vender um jogador.
Passar agora para vocês que apesar de ainda não ter recebido oportunidades com Tite na temporada, Everton Araújo está com prestígio com o treinador. Afinal, o América Mineiro tentou a contratação do volante por empréstimo. Porém, a comissão técnica do rubro-negro barrou a saída do garoto de 21 anos. A ideia era para contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano, com taxa de vitrine. Everton Araújo é um velho conhecido de Leonardo Xeredi, auxiliar do técnico do América, Cauã de Almeida. O assistente trabalhou no Sub-20 do Flamengo antes de se transferir para o clube de Minas Gerais. O garoto, inclusive, tem passagens pelo estado, onde vestiu a camisa do Cruzeiro na base. Além disso, o volante atuou em Botafogo e Volta Redonda nas categorias inferiores. Trazer também para vocês que uma saída pode ser concretizada nos próximos dias. Trata-se de Thiago Maia, que vem tendo o futuro incerto no rubro-negro. O Internacional tem interesse no jogador, mas as negociações não avançaram. Entretanto, uma definição deve ocorrer nos próximos dias e a tendência é que essa novela chegue ao fim e tenha um final feliz para ambos os lados. Isso porque, de acordo com o portal Diário Colorado, Thiago Maia deve ser anunciado de forma oficial ainda nesta semana pela equipe, já que os clubes estavam apenas por detalhes de concretizar a negociação. Desde o início da temporada, o Internacional vinha buscando a contratação do volante, que está fora dos planos de Tite para a temporada. Entretanto, a negociação que parecia fácil acabou não avançando como esperado. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.